Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula de física. Hoje vamos falar sobre o calor. Assim como existem várias formas de energia no mundo, o calor é uma dessas formas de energia, né? Existe aí energia mecânica, energia cinética, energia elétrica, né? Pois o calor também é uma forma de energia. Essa energia é chamada de energia térmica. Então, o calor é uma energia térmica. Essa energia térmica, esse calor, é transferido de um corpo mais quente para um corpo mais frio. De um corpo que está com a temperatura maior para um corpo que está com a temperatura menor. Isso vai acontecer sempre, então, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Só vai haver essa transferência de calor se houver diferença de temperaturas. Dois corpos que estejam na mesma temperatura, então, nunca vai haver essa passagem de calor de um corpo para outro. Sempre de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Isso vai acontecer até que as temperaturas se igualem, ou seja, até que eles entrem em equilíbrio térmico, até que fique com a mesma temperatura. Aquele corpo que está mais quente, ele vai perder calor, e o corpo que está mais frio vai receber calor. Então alguém perde calor e alguém recebe calor, até que as temperaturas se igualem, ou seja, entrem em equilíbrio térmico. Então o calor vai fluir do mais quente para o mais frio, até tentar igualar as temperaturas entre eles. Quando igualar a temperatura, ninguém mais ganha calor e ninguém mais perde calor. Ok? Quando um corpo humano perde calor, nós sentimos frio. Quando o nosso corpo recebe calor, nós sentimos quente. Então uma pessoa que está com febre, né, 39 graus, ele está sentindo frio. Por quê? Se a temperatura está alta, né, ele deveria sentir quente, mas não, ele sente frio. Por quê? O nosso corpo tem um sistema de feedback que trabalha para manter a temperatura em 36,5 graus Celsius. Isso um adulto, né? 36,5. Se a temperatura está acima de 36,5, esse sistema vai trabalhar para abaixar a temperatura. Então, se você está com 39, o corpo precisa abaixar para 36,5. Para baixar a temperatura, tem que perder calor. E quando perde calor, sente frio. Então é por isso que uma pessoa que está com febre sente frio, porque ela está perdendo calor para tentar abaixar a temperatura. Por exemplo, você passa um álcool no braço, né? O álcool, quando você passa ele no braço, ele precisa evaporar. Para evaporar, ele precisa de energia. Então ele busca essa energia onde? Na sua pele, né? No seu braço. Ele retira a energia do seu braço para evaporar. Quando ele retira a energia do seu braço, o seu braço perde energia, né? Perde calor. Perdendo calor, sente frio. Então uma pessoa que está com febre passa álcool para ele baixar a temperatura, né? Passando o álcool precisa evaporar. Para evaporar, vai retirar calor do seu corpo. E aí a tendência então é baixar a temperatura. Isso é chamado de sensação térmica, quando um corpo humano perde calor ou quando o corpo humano recebe calor. Isso é sensação térmica. Ok? Esse calor que alguém perde ou alguém recebe pode ser medido, pode ser calculado. E o valor calculado dessa energia é chamado de quantidade de calor, que será representado pela letra Qzão.
Q maiúsculo, né? Então alguém perde calor e alguém recebe calor. E esse calor pode ser calculado, chamado quantidade de calor. Aquele corpo que recebe calor, né? Esse Qzão, esse calor calculado, vai ter um valor positivo, ou seja, Q maior que zero. Aquele corpo que perde calor, perdeu o calor, né? Tende a baixar a temperatura, a quantidade de calor calculado, né? O valor calculado será negativo, terá um valor negativo, ou seja, menor do que zero, né? Agora, um detalhe importante: um corpo que recebe calor, ele pode aumentar a sua temperatura ou ele pode mudar de fase, passar de sólido para líquido ou de líquido para vapor, né? Ele pode aumentar a temperatura ou ele pode mudar de fase. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Ou ele muda a temperatura ou ele muda de fase. Aquele corpo que perde calor, ele pode abaixar a temperatura ou mudar de fase de vapor para líquido ou de líquido para sólido. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Ou ele abaixa a temperatura ou ele muda de fase. Então, o corpo recebe calor, ou aumenta a temperatura ou muda de fase. O corpo perde calor, ou ele abaixa a temperatura ou ele muda de fase. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Nós vamos estudar agora, inicialmente, né, hoje, a mudança de temperatura. Então aqui, quando um corpo recebe calor, ele vai aumentar a temperatura. Quando um corpo perde calor, ele vai abaixar a temperatura. Por enquanto, né, nos estudos de hoje, tá? Bom, esse cálculo, né, esse valor calculado, ou seja, a quantidade de calor, vai ser calculada usando essa fórmulazinha aqui, ó. Q, que é a quantidade de calor, né, a energia recebida ou perdida, igual a M, que significa a massa do corpo, né, quantos quilos ou quantas gramas tem. Czinho é o calor específico que é inerente do tipo do corpo, da substância do corpo, né, de que ele é composto, né, se é água, se é ferro, se é, enfim, que material que é. E ΔT, que é a variação de temperatura, né? Uma vez que nós estamos estudando agora essa mudança de temperatura, essa variação de temperatura. Então, ΔT é essa variação de temperatura, tá? Mas a grandeza M vezes C, massa vezes calor específico, pode ser substituído por Czão, chamado de capacidade térmica. Se eu substituir M vezes Czinho por Czão, aí a fórmula fica Q igual a Czão vezes ΔT, né? Quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Tanto faz essa fórmula ou essa aqui, né? Vai depender dos dados que você tem. Se a questão fala de calor específico, é a primeira fórmula. Se a questão fala de capacidade térmica, é a segunda fórmula, né? Mas as duas chegam ao mesmo resultado, né? Bom, uma coisa importante agora, para você decorar fácil isso aqui, ó, Q igual a MC ΔT, eu posso dizer o seguinte, ó, que macete. Que macete, né? Fácil de decorar. Que macete, QMC ΔT. Que macete, tá? Agora, outra coisa importante são as unidades de medida. No sistema internacional, qualquer energia no sistema internacional é medida em joule, né? J maiúsculo, né? Joule. Mas eu posso trabalhar também com outras unidades que não são do sistema internacional, né? E aí eu posso trabalhar, por exemplo, com calorias, né? A unidade medida aí de energia que o corpo humano consome diariamente, por exemplo, né? Ou absorve diariamente, é medido em quilocalorias, né? Cacau. O ser humano consome diariamente, em média, 2.000 quilocalorias, cacau.
Também pode ser medido em quilowatts-hora. A energia elétrica, por exemplo, é medida em quilowatts-hora, né? No Brasil é medida em quilowatts-hora, tá? Mas no sistema internacional é joule, tá bom? A unidade de massa no sistema internacional é quilogramas. Mas eu posso trabalhar também com gramas, posso trabalhar com toneladas, né? Mas no sistema internacional é quilogramas. Temperatura no sistema internacional é Kelvin, né? Mas eu posso trabalhar também fora do sistema internacional. E aí eu vou trabalhar com graus Celsius, graus Fahrenheit, né? Mas no SI é Kelvin. Agora, calor específico. A unidade no sistema internacional é joule por quilograma Kelvin. Joule por quilograma Kelvin. Fora do sistema internacional, calorias por gramas graus Celsius, né? E outras unidades também. Capacidade térmica, joule por Kelvin. Fora do SI, calorias por graus Celsius. Tranquilo?